Deus abençoe. Estou aqui para falar sobre um assunto bem básico. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você deve ter escutado a expressão Deus quer só o coração. Essa é uma frase. E também tem outra frase que diz bem assim, além dessa, né? Venha como está. E tem alguns que falam não. Vim, sim. Permanecer, não. Quando nós vamos para a Bíblia, os versículos que mais se aproximam desse vinha como estás, nós encontramos no capítulo de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30. Mas vamos analisar uma coisa muito importante dentro deste versículo para nós podermos entender o que realmente é a conversão. O que é? A conversão hoje, na ideia de muitos, é unir-se a uma igreja, entregar o seu dízimo e apertar a mão do pastor e estar ali nos cultos. E pode continuar vivendo qualquer classe de vida, porque afinal de contas Deus quer o seu coração ali na igreja. E é para você vir como você está. Se melhorar alguma coisa, tudo bem. A pessoa também vai demorar tempos e tempo, uma hora ela melhora. É isso que realmente Deus quer de nós? Então vamos analisar aqui à luz da palavra. Vamos lá. São Mateus 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Primeiro ponto que nós vamos analisar aqui, ó, o convite é para todos aqueles que são cansados e se sentem oprimidos, ou seja, estão fartos de viver no mundo sob vícios, sobre paixões, vivendo na carne, vivendo uma vida dissoluta. Tudo isso sobrecarrega a alma de um homem, certo? Sobrecarrega o coração de um homem. Então, Jesus Cristo fez um convite aqui para vir até a Ele todos os cansados e oprimidos. Certo? O convite é geral, é para todos. Mas vamos lembrar de uma coisa: nem todos podem aceitar esta palavra, né? Quando ele fala bem assim, tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Jesus, ele está falando assim, ó, está cansado e oprimido por causa que o teu jugo é pesado? Então veja bem, ele está falando, eu sou humilde, sou manso e humilde de coração, um convite para aprender aos pés dele, aprender dele, aí sim o ensinamento que ele traz, o modo de vida que ele traz, então, traz descanso para as vossas almas. Ou seja, você descansa das obras da carne. Nós encontramos Marcos 8, versículo 34 e 35, aonde está escrito: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, olha, lembra do convite? Né? Vinde a mim, né? Se alguém quiser vir após mim, né? Aqui já está falando vir após mim. Você tem que fazer algumas coisas. A primeira dela, negue-se a si mesmo, correto? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz. Lembra que ele falou? A cruz de Jesus é mais suave do que qualquer jugo, certo? E siga-me, correto? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, olha que coisa preciosa, e do evangelho, esse a salvará. Nós temos um livro, eu indico um livro para todos que puderem encontrar esse livro, é A Imitação de Cristo. Na primeira parte deste livro, A Imitação de Cristo e o Desprezo de Todas as Vaidades do Mundo, o primeiro parágrafo ali é: Quem me segue nunca andará em trevas, diz o Senhor.
em São João 8, versículo 12. Acontece, porém, que muitos dos que ouvem o Evangelho sentem pouca afeição por ele, porque não têm o Espírito de Cristo. Agora, um ponto desse livro que me chamou a atenção é esse daqui, ó. Prefiro sentir a contrição a saber defini-la. Veja só que preciosidade nós encontramos aqui. Quero ir com bastante calma para que, de certa forma, você entenda. O Evangelho não é atrativo, é para aqueles que realmente estão cansados do mundo e querem andar em novidade de vida, ou seja, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Em São Mateus, no capítulo 13, versículo 14 ao 15, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, certo? E vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Veja só, quando fala bem assim, Deus quer só o coração, convertam-se. A conversão começa pelo coração. É uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, é uma mudança que ocorre. No entanto, que quando se pede o batismo é uma confissão pública de que algo aconteceu por dentro. Então Deus começa a limpar o lugar principal para fazer morada. Santificação é limpeza. Vamos entendendo isso. Outro ponto muito importante, Ezequiel, no capítulo 26, versículos 25 ao 27. Então aspergireis água pura sobre vós e ficareis purificado, para que uma semente seja colocada na terra e ela possa produzir. A água é uma coisa fundamental para que germine a semente. É uma das coisas principais ali naquela terra fofa, naquela terra adubada, arada, derrubada, né? Preparada, então ali se coloca a semente. A semente é a palavra de Deus. Você recorda que Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida? Ou seja, o Espírito Santo entrando através da palavra, a fé vem pelo ouvir. Ouvindo a palavra, ela entra 30 centímetros de profundidade, certo? Ela passa por esse canal do livre-arbítrio e desce 30 centímetros em um solo e ali ela começa, né? Mas antes, essa terra ela tem que ser limpa, tem que ser arada, tem que ser tirada a pedra dela. Por isso que ele fala assim, ó, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Lembre-se, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e segue-me. Outra parte ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, certo? Ou oprimidos, e eu vos aliviarei, certo? E porei dentro de vós o meu espírito, é sobre isto, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Mas como que isso acontece? Como que ocorre a conversão? O primeiro passo, você tem que se arrepender. O primeiro passo é o arrependimento. Arrependimento é uma palavra muito ampla. Eu não vou entrar no mérito da palavra arrependimento para não mudarmos um pouco o foco. Daria um trabalho só sobre arrependimento. Em breve espero fazê-lo. Mas veja só. Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento. Você se recorda quando João Batista chegou ali no Rio Jordão pregando o batismo para arrependimento,
certo? Nós encontramos aquilo dali. Porém, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O primeiro passo é o arrependimento. Deixar os velhos hábitos, abandonar esse fardo e chegar e tomar a cruz. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Esse é o passo da justificação. Em Atos 2, no versículo 37 ao 39, nós encontramos um grupo de homens, quase 3.000 almas, as quais compungiram-se em seu coração, ao ouvir o evangelho rápido de Pedro e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos. O primeiro passo é um arrependimento. É mostrar que algo aconteceu lá naquele lugar, lá no homem interior, lá no coração. E quando algo acontece lá, aí Pedro vem e fala: Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Primeiro tem que ter o arrependimento. O problema é que muitas igrejas estão batizando, ou seja, sepultando pessoas vivas, pessoas nos hábitos, no cigarro, na maquiagem, no batom, no brinco, nos hábitos mundanos e fumar e tudo mais. E elas vão com a promessa de que venha a mim como estás. Deus quer só o coração. Com o tempo isso passa, com o tempo de crente isso muda. E as pessoas não conseguem alcançar esse arrependimento, porque não é explicado. Aí é que está o problema. É nisso que está o problema. Porque veja bem, a palavra santificação, hagiasmos, no grego, né? Consagração, purificação, o efeito de consagração e santificação de coração e vida. A palavra santificação também significa colocado a um lado para serviço. Não se serve uma mesa com pratos sujos. Não se serve uma mesa com copos sujos. É necessário que antes haja uma purificação. Vocês recordam como falamos aqui no livro de Ezequiel? Então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificareis. Certo? Então é muito importante nessa etapa de cristão, antes de aceitar o batismo, você deve ter o coração purificado com água. Ou seja, também, todos os vícios, todas as paixões, todos os frutos da carne têm que ser trabalhado naquilo. Você realmente deixou aquilo. Não significa que você já está limpo. Significa que você é um candidato ao batismo nas águas e depois um candidato no batismo do Espírito Santo. Ao batismo do Espírito Santo. Mas é necessário você entender esse processo. A próxima coisa, eu quero ler aqui para vocês alguns parágrafos da mensagem de um profeta, o qual Deus tem enviado para este tempo, para os nossos corações. Veja bem, no tempo de Paulo houve crentes que creram em Jesus Cristo através do ministério de Paulo. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E nesta era Deus tem enviado também um profeta com uma mensagem a qual ajuda você, levando você até Cristo para que o seu coração seja purificado. Veja só nessa mensagem o selo de Deus pregada no dia 14 de maio de 1954, no parágrafo 266. A próxima coisa, ele tem que ser limpo e esfregado. A palavra santificar significa limpo e posto de lado para serviço. Mas posto de lado para serviço não significa que você está em serviço. E então Jesus disse: Bem-aventurados sois vós quando tiverdes fomes e sede de justiça, porque sereis fartos. Veja, o Espírito Santo veio sobre o santificado, real, verdadeiro crente santificado, e sinais e maravilhas começaram a manifestar-se tão logo aquele vaso santificado ficou em ordem e o Espírito Santo entrou nele.
Está vendo o que quero dizer? Não se pode fazer sair azeite daquele frasco, a não ser que haja azeite ali dentro. Não importa quão limpo o frasco esteja. Não se pode fazer sair o falar em línguas e cura divina e poderes de Deus de algo em que não haja nada. O Espírito Santo teve que ser trazido então. Perceba você, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo na justificação, na santificação e o batismo do Espírito Santo no Espírito Santo. Do Espírito Santo, aliás. Veja só, esses três processos. Em todo o tempo é o Espírito Santo trabalhando nessas etapas da sua vida. Mas, primeiramente, você tem que entender o que é o arrependimento. Precisa ser explicado para você o que é o arrependimento. E isso a gente percebe que não é muito focado hoje em dia. As igrejas não têm mais esse trabalho. Mas veja só, outra mensagem para finalizarmos aqui. Israel e a Igreja, primeira parte, 25 de março de 1953. É isso. Não fique aquém disso, irmão. Sem o batismo do Espírito Santo, você está perdido. Essa é a única. Você não terá que se preocupar em chegar ao céu se não houver nada de sobrenatural aqui. As portas se abrirão, você pode caminhar até lá e bater a cabeça contra elas, né? Mas se o Espírito de Deus estiver lá, o Espírito de Deus dentro de nós abrirá as portas. Tenho que ter algo aqui para abri-la ali. Isso mesmo. Então você já foi julgado apenas pelo que pensa sobre Jesus Cristo. Agora aqui vem ele, dilacerado, partido, despedaçado. Sua alma foi para Deus. Deus o abençoou. E então sua alma retornou na forma de batismo do Espírito Santo em cada crente para santificar, limpar a mente, limpar o coração e deixar uma porção do Espírito Santo ali, aqui e ali. E quando o Espírito Santo é concedido, esse mesmo Espírito Santo que tirou o corpo de Jesus da sepultura será arrebatado. E esse pacto tem que confirmar, como ele rasgou ali e deu o corpo, voltou para Deus e o Espírito Santo voltou à terra, então seu espírito terá que ter o mesmo tipo de espírito ou ele perderá esse lugar de ajuntamento. Amém. Sim, Senhor. Não porque você mesmo criou, mas porque algo, o amor de Deus, inundou sua alma, que destruiu todos os ídolos terrenos. Aí está. Viu só? Isso é muito importante você pausar, ler, prestar atenção do começo ao fim. Não endureçais os vossos corações. Não deixe seu coração numa condição de pedra. Não deixe passar isso por alto, porque isso pode salvar a sua vida nesta oportunidade. Principalmente você que não entendeu ainda. Essa parte do processo na sua vida é muito importante. Há muitos hoje que vêm para suas igrejas, assentam, ouvem sermões, bons sermões, ouvem bons hinos, amam, gostam daquilo, mas quando chega a hora da prática, eles retrocedem. Por quê? Porque há um espírito do mundo dizendo para eles: não importa se você vai à igreja, está tudo bem você ir à igreja, só não coloque em prática. Isso é lamentável. Deus abençoe sua vida, fique com isto, medite nisto de todo o seu coração. Isso pode salvar a sua vida. Deus te abençoe.